E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu disse na nossa aula sobre lucratividade e rentabilidade do módulo financeiro da mentoria, esse é um bônus que eu quero entregar para vocês, porque eu acredito muito que esse é o grande pulo do gato que nós temos quando a gente vai pensar em formação de preço na carne bovina. Eu venho sempre batendo em cima dessa tecla que quando você conseguir fazer com que o cliente perceba valor e não preço, você vai conseguir descolar da sua concorrência quando você for fazer o preço do seu produto. Mas para que a gente possa fazer com que isso realmente venha a acontecer dentro dos negócios, a gente precisa entender um pouquinho mais o que significa valor percebido e para que com isso vocês consigam aplicar dentro do negócio de vocês, tá? Então nós vamos hoje nessa aula falar sobre valor percebido e quais são os 8 elementos que fazem com que a gente consiga entregar valor para o nosso cliente e não preço. E, consequentemente, conseguir precificar o nosso produto melhor, tá? Eu sempre digo que às vezes a solução para os nossos problemas está mais próxima de nós do que nós acreditamos. E nessa questão de como criar valor para o cliente, a resposta pode se resumir em uma equação muito simples de entender, mas infelizmente não tão fácil de implementar. A todo momento que para quem trabalha com vendas, você ouve, às vezes, essa palavra, entregar valor para o cliente, mostrar o valor da solução para o cliente, ou qualquer outro tipo de expressão. Porém, nem sempre, né, é fácil. Da mesma forma como o trabalho de um artesão, o segredo para criar valor para o cliente está no cuidado com os detalhes. E o foco de como criar esse valor para o cliente acaba caindo sobre metodologias que ensinam como entender as verdadeiras necessidades do seu cliente e mostrar para ele como o produto ou serviço que você vende lá no seu açougue pode ser valioso, pois é com foco na solução para resolver alguma dor, alguma necessidade, que você vai conseguir fazer com que o cliente enxergue valor e não preço, tá? Eu gosto muito de citar Philip Kotler, que é o pai do marketing, né? Normalmente ele utiliza até essa frase está lá na nossa apresentação, na aula de rentabilidade e lucratividade. Ele fala o seguinte, que marketing não é encontrar maneiras de empurrar produto para o cliente. Marketing é a arte de criar valor genuíno aos clientes. Essa equação parece muito simples, mas na hora de colocar isso em prática é que realmente a gente vê que a gente precisa de um pouco mais de embasamento, tá? Então vamos para o conceito de valor percebido? Podemos definir a percepção de valor como a capacidade de compreender os benefícios gerados com a relação que uma marca tem para com a aquisição de uma mercadoria, contratação de um serviço. Nada mais é do que a forma como o cliente é surpreendido. Essa percepção positiva que o cliente tem em relação a um serviço ou a um produto faz com que a sua marca se torne cada vez mais consistente no mercado. E qualquer produto que você lançar depois que você conseguiu criar essa relação para com o seu cliente, se torna muito mais fácil de você imprimir esse conceito dentro da marca. Normalmente, por que a gente é inclinado a pagar mais? Primeiro, porque tem outras pessoas fazendo. Segundo, porque o serviço oferece para nós alguma coisa que vai resolver alguma necessidade nossa, por exemplo, economia de tempo, agilidade e tudo mais. Terceiro, por causa de status, ou seja, eu tenho alguma relação de
status para comprar o produto. Então, eu vou chegar, por exemplo, no churrasco com a marca X, e aquela marca representa um status. E porque aquilo me satisfez alguma necessidade minha. Então, nós somos inclinados a comprar, a pagar mais, no caso, por conta dessas 4 características. E agora, eu quero ir para a prática com vocês. Quero dar para vocês 8 dicas de como aumentar a percepção de valor para com o seu cliente. A primeira delas é a prova social. A prova social nada mais é do que aquela sensação de que se todo mundo está comprando, eu também quero comprar. E isso é fato que realmente ajuda muito a vender, tá? Então, quando o cliente percebe, né, que que tem mais pessoas buscando aquele produto, mais fácil ele vai comprar o produto de você. E é muito comum a gente ver isso em restaurantes. Vocês já devem ter visto, por exemplo, restaurantes que têm fila na porta, né? Por que um restaurante tem fila na porta, por exemplo, e o outro não tem, né? Qual que é a diferença através de um e de outro? Então, essa prova social, ela é um tipo de gatilho que ajuda muito a gente mostrar para o cliente que o nosso produto tem mais benefício em relação a outros benefícios. Prova social, obviamente, é um fenômeno psicológico que se refere à dependência das pessoas por feedback e pela ação dos outros para determinar que o produto é bom ou que é certo ou que é errado, dependendo muito da situação. Esse conceito, ele é um conceito muito antigo. De muito tempo a gente ouve falar em prova social, por exemplo, quando a gente ouve testemunho de personalidade, endossando produtos, e isso leva a gente a achar que esse produto é melhor do que um ou do que outro. Para que você possa implantar a prova social dentro do seu negócio, a primeira coisa é que você tem que ter total consciência da eficiência, né, desse gatilho, tá? Então, um dos melhores gatilhos é estimular a prova social. Para estimular a prova social é oferecer um ótimo produto para o público. Por quê? Porque um produto ótimo, um produto sensacional, ele vai ser comprado por muitas pessoas, que vão indicar para outras pessoas e que isso começa a ser postado na rede social, e essas postagens na rede social fazem o quê? Fazem com que muitas pessoas começam a querer comprar o mesmo produto. Isso é um bom exemplo de uma prova que a gente chama prova orgânica. Ela ocorre de forma natural, sua empresa apenas vai dar às pessoas o que elas querem e elas influenciam futuros clientes potenciais do seu açougue. Isso é bem legal, tá? Outra opção de fazer com que a prova social possa ser utilizada de forma correta para o seu açougue é você produzir conteúdo bacana dentro do seu Instagram ou da rede social que você usa. Se você tem um artigo ou algum tipo de post que é muito compartilhado, as pessoas começam a incluir a sua marca nas conversas, em rodas de amigo, né? No churrasco que elas vão, e aí a sua empresa recebe o rótulo de autoridade, de especialista. E isso condiz a essa empresa, dá a essa empresa uma relação de que ela é uma autoridade no assunto, ou seja, ela entrega o melhor produto, ela tem sempre a melhor atendimento, ela tem a melhor receita, consequentemente, você consegue ter, então, essa prova social um pouco mais fácil de ser implementada, tá? A segunda dica é ser transparente quanto ao benefício do produto. É muito importante que você tenha a consciência que você precisa vender e entregar o que realmente é certo, tá? Por quê? Porque boa parte das vezes você enxerga pessoas acabando falando, né, na verdade,
falando de que o produto é bom, de que o produto é isso, que o produto é aquilo, mas quando isso chega em casa, é simplesmente pura balela. E sendo balela, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai conseguir entregar realmente o que é valor percebido para o seu cliente. Então você tem que dizer o que é, dizer a verdade sobre o seu produto, né? Se ele é macio, diga que é macio. Se você tem um produto temperado e você não usa conservante, diga que não usa conservante. Então, qual que é o benefício que ele traz para sua família? Saúde, né? Menor índice de sódio, né? Não tem glutamato monossódico. Estou dando alguns exemplos, tá? De transparência quanto ao benefício do produto. Número 3 é surpreender na agilidade da entrega. Gente, isso é uma das coisas mais interessantes que tem no que diz respeito à dica para aumentar a percepção de valor. Vocês não têm ideia o quanto que hoje, na situação que a gente vive, né, de pressa, né, de todo mundo estar sempre com pressa, quanto que isso vai contribuir para aumentar o valor total para o cliente e esse cliente parar de ficar apegado a preço, tá? Então, esse valor, né, esse elemento, né, que é você entregar, ser mais ágil, né, na entrega, é um dos que mais tem peso no que diz respeito à percepção de valor do cliente. Se você atrasa ou se você entrega um produto que às vezes está todo amassado, tudo isso já distancia o cliente da percepção de valor positiva do seu produto e do seu negócio. Fazer pós-venda. Gente, o pós-venda é o seguinte. Hoje está muito fácil fazer pós-venda. Até antigamente a gente tinha que ficar ligando para o cliente, aí a gente achava que ligar para o cliente não era legal, por quê? Porque você não sabia se o cliente podia atender ou não. Porém, a gente percebe que ligar para o cliente hoje ficou obsoleto, né? A gente tem hoje formas de fazer pós-venda muito mais ágil e mais rápida, principalmente com esses formulários um pouco mais tecnológicos, né, os formulários do Google, ou mesmo com o NPS, que você vai colocar lá na sua loja. Então, várias coisas dá para você, vários tipos de implementação que tem muito a ver com a tecnologia, você pode colocar para fazer esse pós-venda. Procure entender o que seu cliente achou do seu produto, se ele foi bem atendido, se ele tem alguma sugestão para te dar. Isso pode ser até por WhatsApp. Bebendo uma aguinha aqui, tá, gente? A outra dica é explique a ele como ele pode usar o corte de carne. Desculpe. Dê receitas e dicas. Gente, parece besteira, né? Mas vocês não têm ideia o quanto que isso faz diferença na vida do cliente. Você dá principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é muito que a gente está tendo que cozinhar muito em casa, né? Muita gente não sabe, por exemplo, qual que é a melhor carne para o dia a dia, né? Como que pode ser feito, por exemplo, um churrasco que não que seja de apartamento, sabe? Quais são as carnes mais bacana para poder fazer um churrasco rápido. Então, essas dicas, né? Você entregando para o cliente muito mais facilidade, traduz para o seu cliente muito mais valor. Ele acaba esquecendo um pouco do preço, sabe? E a dica número 6 tem muito a ver com a dica número 5, oferecer algo mais, oferecer uma narrativa. Como que esse produto vai melhorar a vida desse cliente? Então, se você entregar para ele um kit de carne, para ele usar durante a semana, o que isso vai proporcionar de benefício na vida dele? O que vai melhorar a vida do seu cliente? Óbvio que vai melhorar a vida do seu cliente, como? Você já vai entregar os pacotinhos todos porcionados de 500 gramas, onde ele você já vai dar a dica para ele no próprio rótulo do produto do que ele vai fazer com esse produto. Por exemplo, cubos para molho, para molho, por exemplo. Picadinho com legumes. Né, para ele fazer com legumes. Carne moída para bolonhesa.
você vai melhorar a vida dele. Se ele tiver uma secretária do lar, você vai melhorar a vida dela, que normalmente são pessoas que acabam ficando sempre perguntando para a patroa, né? Ah, o que eu vou fazer de almoço hoje? Se já vem escrito lá no pacotinho a sugestão, ela já não precisa mais perguntar. Então, essa é uma narrativa que vai ajudar muito você a entregar valor, né? A aumentar a percepção de valor do seu cliente. O número 7, alinhar o produto e a marca aos valores do cliente. Como o Philip Kotler disse, e que eu não canso de me repetir, a gente precisa entender realmente o que o cliente quer. Não adianta a gente ficar lançando o produto porque a gente acha que esse produto é bom para a empresa, né? A gente precisa criar produto aonde o valor para o cliente seja palpável, tá? Por quê? Porque se o valor para o cliente for do tamanho do benefício que esse cliente vai receber, ele esquece o custo, tá? Ele esquece o custo. Então, o valor total para o cliente, ele está muito relacionado com o quanto de benefício que esse cliente recebeu através desse produto. Então, quando você diz isso, tá? Você consegue chegar mais próximo daquilo que é fazer com que o valor da sua marca esteja alinhado com os valores do consumidor. E quando você consegue fazer isso, criar o produto certo para aquele cliente, é porque você conhece muito bem o seu cliente. E se você conhece muito bem o seu cliente, você sabe onde dói, né? E se você sabe onde dói, é nessa dor que você vai atuar. A outra dica é crie relacionamento. Criar relacionamento é fazer com que o seu cliente vá no seu açougue e se sinta como se estivesse em casa. É fazer com que o seu cliente vá no seu açougue, ele é chamado pelo nome e ele chama o açougueiro pelo nome. Ele cria uma relação com aquele açougueiro, ou seja, ele quer ser atendido por aquele açougueiro. Ele tem uma relação com a sua marca de intimidade. E isso você vai conseguir chegar nessa última dica se você conseguir cumprir todas as outras dicas anteriores. Aqui eu coloquei, gente, alguns exemplos, né? Por exemplo, produto que pode melhorar a vida do seu cliente, né? Coloquei o combo, né? Eu dei o exemplo para vocês. Produto que vai melhorar a vida do cliente, entregando muito mais do que somente um produto, mais uma variação daquele combo. Você já entregando o produto um pouco mais elaborado, o bife já milanesa, o rocambole já pronto para ir para o forno, tá? Então, isso está melhorando a vida do seu cliente, né? Tá tirando a preocupação daquilo que ele vai ter que fazer no almoço da casa dele. Explicar ao seu cliente qual que é o molho que fica melhor com a carne, ou se ele ou já tenha a própria carne preparada para ele levar para assar dentro da forminha, que já vai direto para o forno. Então, isso são elementos, né, que você pode associar ao seu produto para aumentar o valor percebido do seu cliente. O uso de depoimento de cliente para mostrar o diferencial dos seus produtos. O uso de influenciadores da área também ajuda muito, principalmente lá na primeira dica, que é a prova social, tá? E a retenção e a lealdade dos clientes são os pilares do marketing de relacionamento. E esse marketing de relacionamento, que é o marketing que você consegue criar o relacionamento com o cliente, consegue fazer com que a gente tenha mais sustentabilidade e faça com que os negócios cresçam com muito mais base, né, muito mais encorpado. E para a gente finalizar, eu quero deixar essa mensagem para vocês. As pessoas não compram produtos por causa do valor real dos produtos. Elas compram produtos porque seu preço corresponde ao valor percebido do produto. Ok? Gente, isso é só para vocês terem um pouco de ciência do quanto que gerar valor para o cliente, né, é importante para você conseguir se descolar da concorrência, tá? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, simplesmente baixar o preço
ou aumentar o número de parcela sem uma compensação do comprador não cria valor para o cliente. Tem muita gente que acha que baixar preço é criar valor. Muito pelo contrário. Essa atitude de baixar preço, dependendo do tipo de planejamento que foi dado a essa ação, vai somente depreciar o produto ou o serviço que a sua empresa, que o seu açougue comercializa. Então, muito cuidado, tá? Na hora de baixar preço, porque baixar preço quase nunca é associado a benefício, tá? Quase nunca é associado e significa valor para o cliente. Quase nunca. Então, essa é a dica que eu quero deixar com vocês, para que vocês pensem dentro do negócio de vocês, como que vocês podem aumentar o valor percebido para que você possa descolar da concorrência. Esse é um bônus para vocês, para que vocês possam ficar um pouquinho mais seguros da importância de não se preocupar somente com a concorrência e sim preocupar muito mais com todos os benefícios que você pode entregar para o seu cliente para aumentar a percepção de valor dele, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo.